Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje tem uma prateleira de cima aqui internacional. Eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Marcel Barbier, que está lá nos Estados Unidos. Ele é engenheiro agrônomo e é o líder global da Montes Plant Foods, que é uma empresa que está chegando no Brasil e trazendo tecnologia disruptiva que vai ajudar o produtor rural. A gente vai conversar com ele agora. Marcel, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Obrigado você, Carlão. Boa tarde. Esse é um Fala Carlão internacional, viu, doutor Marcel? A gente falou aqui, o senhor lidera aí um trabalho global para essa empresa Montes Plant Foods. Mas antes de falar dessa liderança global, a gente fala o seguinte: ninguém nasce líder global de nada aqui no Brasil. A gente fala sempre, tem uma história. Eu queria saber a sua história. Me conte. Você, eu tenho a impressão que tem raízes profundas no setor rural. Fala sobre isso, por favor, Marcel. Bom, minha família está envolvida na agricultura há mais de 100 anos. Eles moravam inicialmente na Bélgica, produzindo vinho, mas depois, meu bisavô, ele migrou para Guatemala. Onde ele procurou produzir vinho, mas bem, não foi bom, foi ruim. Não foi feliz. Ele iniciou a pesquisar, a ver que outra cultura estava certa, iniciou com café. E deu certo. Então, elas cultivaram café. Meu pai foi formado, meu avô foi formado também na cultura de café. Mas, com o tempo, avô ficou sozinho, porque os filhos iniciaram a ir a outros negócios, incluindo meu pai. Ele ficou com câncer, minha avó, ela vendeu a fazenda. Então, de todas as pessoas na família, o único que ficou interessado de minha geração fui eu. Que gostei mais da parte de desenvolvimento, de pesquisa, e fui formado como engenheiro agrônomo, um mestrado em defensivos agrícolas focalizado no comércio internacional, e fiz meu PhD acá nos Estados Unidos, focalizado em nutrição. Escuta bem, nutrição de solos e plantas, porque você não só nutre a planta, você tem que iniciar pensando no solo. E assim foi como fui trabalhando por diferentes companhias. Trabalhei com a Banana, Chiquita Banana, depois com a Monsanto, com a Bayer, com a Syngenta. Depois fiz parceria com um israelense, formamos uma empresa chamada Stockton, na Centro-América. Desenvolvemos esse negócio, depois vendi esse negócio foi quando vim para Estados Unidos para estudar o PhD, e desde então tenho desenvolvido este negócio de fazer pesquisa e dar suporte a companhias como a Montes. Então, a Montes tem me contratado para dar suporte a eles a nível global. Hoje estamos fazendo muito trabalho de pesquisa lá no Brasil, na Guatemala principalmente, e a Nigéria. São os 3 principais países que estamos fazendo desenvolvimento. Olha, o senhor trouxe, eu comecei a pensar e raciocinar, o senhor acabou de dar uma pista aí, falou sobre a importância de você alimentar bem a planta, alimentar bem o solo, a importância de nutrição, da nutrição da planta e a nutrição do solo. Mas a nutrição da planta, ela é feita através do solo. A planta não tem dente, né, para morder. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, eu acho que é em cima desse conceito que a Montes trabalha, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse conceito que é nutrir o solo para depois nutrir a planta. Olha, nossos pais, eles nos têm ensinado modais para comer, como usar adequadamente o garfo, faca, o guardanapo nas pernas, certo? Mas nunca falaram para a gente da flora microbiana, a importância de nos nutrir, não só de comer bem, sino de nos nutrir bem. Porque você é o que come, o solo é igual.
você não alimenta você, você alimenta a flora bacteriana que você tem nos intestinos e que vão decompondo esses alimentos para liberar os nutrientes e eles entrar na sangue tua. E assim é como você realmente vive. No solo, igual. A flora bacteriana é a que decompõe, dá vida. Então, você tem que nutrir o solo. Quando falo de nutrir o solo, é onde as substâncias úmicas jogam um papel importante. Elas são responsáveis de ativar muitas destas micro-organismos que estão no solo. Também certas moléculas que estão aí, porque as substâncias úmicas têm aminoácidos, têm vitaminas, têm ácido úmico, ácido fúlvico e outros. Pensa assim, todo esse material antigo, milenário, que foi decomposto de árvores, plantas, animais, virou um composto, um carvão, chama lignito, ok? Esse lignito, como carvão, é ativado. Porque pensa por um momento, não adianta se você moe carvão de madeira, tá? Você joga no solo, ele não vai estar disponível para a planta. Ele tem que ser solubilizado, tem que estar ativo para que as plantas possam pegar. Doutor Marcel, só eu quero fazer um parênteses aqui, até mandar um abraço para o meu amigo, doutor Wilson Rondó, que não perde nenhum Fala Carlão, ele é médico, pecuarista. O doutor Wilson Rondó sempre fala o seguinte para mim, que os médicos precisam aprender a tratar de saúde e não tratar de doença, né? E ele fala que o ser humano, ele vai até além. Ele não fala, o ser humano não é só aquilo que ele come, mas sim aquilo que ele absorve, ou seja, aquilo que ele aproveita. É esse mesmo conceito que o senhor está falando em relação às plantas e solo, né? Com certeza. Imagina que você joga algo no solo. Você pensa que ele vai ficar no solo, mas tem um processo que se chama lixiviação. Se a planta não consegue chupar, pegar os nutrientes, esses nutrientes vão ir embora para a água subterrânea. E você não vai conseguir absorver, a planta não vai conseguir absorver. Então, é muito importante. Você precisa entender essa relação entre minerais e parte da matéria orgânica. No Brasil tem desenvolvido muito um material que se chama organominerais, o principal passo, porque está misturando matéria orgânica, proveniente de cana-de-açúcar ou de milho, outras vegetais, com adubos minerais, e depois compõe. Mas aí está faltando a parte úmica. Porque a parte úmica é a parte que você não consegue da matéria orgânica que não está decomposta. Então, quando você faz um adubo organomineral com substância úmica que não tem sido degradada, você não vai extrair o máximo valor para também alimentar esses pequenos micro-organismos que estão no solo. Então, é um conjunto. É como o médico que você falava. O médico que pensa, não, eu sou cardiólogo, eu não tenho nada a ver com a cabeça da pessoa ou com as pernas. Está errado. Só corpo. E esse corpo deve de ser considerado por esse médico. Nós, como agrônomos, também temos que entender, não é um sistema de produção independente que nós não devemos de considerar tudo. Iniciando por solo. Solo é a base da vida de todo. Das plantas, dos animais, dos humanos. Sim. Então, é muito importante, e eu acho que aí a gente entra na conversa que a Montes trabalha, que é a questão da saúde do solo, né? Eu acho que esse é um termo, talvez, que muito pouca gente tem usado, e eu acho que a saúde do solo aí passa justamente por essas combinações aí de úmicas e fúlvicas. É assim que a gente fala, doutor Marcel? Sim. A produção fúlvica é mais dependente pela planta. A produção úmica é mais dependente para o solo.
pelos micro-organismos do solo que estão aí. Mas também tu tem que entender que não só é ácido fúlvico e ácido úmico. Você tem outros compostos aí que, geralmente, se não é uma substância úmica ativada, não vão estar disponíveis para as plantas. Dentro disso, tu tem aminoácidos, enzimas, etc. Então, é muito importante, a Montes, o que desenvolveu foi todo esse carvão lignito passar por um reator que tem cargas eletromagnéticas para conseguir toda essa outra fração estar disponível para a planta em um tamanho de molécula adequada. Porque lembra que falamos, as plantas não têm dentes. E se você imagina, está com a boca quebrada e precisa pegar alimento só com um canudo, sim? Sim. E imagina que você quer pegar um tamanho de partícula muito grande que não vai passar por canudo. Não faz sentido. Tu tem que ter tamanho de partícula adequada. E o mesmo acontece com os minerais e com as substâncias úmicas. A Montes tem 3 produtos. Pois é, e é isso que eu queria saber, porque é isso que interessa para o produtor rural. O cara está perguntando aqui, o Carlão falou um monte de coisa, mas eu quero saber o seguinte, como é que eu compro esse trem? Como é que funciona? Como é que a gente coloca isso no solo? Ok. Tu tem um produto que se chama Montes Liquid Carbon. Essa é uma substância úmica ativada líquida que dá para misturar principalmente com defensivos agrícolas. Ok? Você pode misturar com herbicidas na dessecação. Ok? Você pode misturar também com inseticidas ou com fungicidas. Tá? Perfeito. Esse vai ajudar também para ativar mais esses produtos, ok? Tem outro produto que se chama Dry Carbon. É o mesmo, mas você mistura, faz mistura física com os adubos, mas vai atuar mais devagar. O que você coloca no solo agora, você inicia a ver dentro de 6 meses, 1 ano, porque você inicia a mudar a estrutura também, contém o teor de matéria orgânica. E tem um outro produto, que é o que mais estamos desenvolvendo neste momento, chama MagmaHume, que é uma mistura de pó de rocha, basalto principalmente, com substâncias úmicas ativadas. Então, esse grão de pó de rocha, imagina uma partícula, tá, envolvida com substâncias úmicas. Essa substância úmica vai digerir esse grão e vai disponibilizar mais silício para plantas. Então, culturas como milho, cana-de-açúcar, arroz, principalmente, mas também cultivos, por exemplo, como a soja, são beneficiados. Por quê? Porque o silício é importante porque em solos onde você tem jogado muito adubo, iniciam-se a acidificar. Então, você tem que ver que vai sofrendo um processo de desilicação. Que é isso? Como perda de sílica. Vamos falar assim, para comparar com o humano. Você conhece, tem ouvido de osteoporose, certo? Osteoporose é perda de cálcio nos ossos. E você tem essa doença, o osso quebra. O solo tem uma doença física, se chama desilicação, perda de sílica no solo. O solo não quebra, mas compacta. E a falta de sílica, o solo vai compactando mais. Então, o MagmaHume ajuda, na época de veranico, de desidratação, ajuda a diminuir a perda de produtividade por estresse hídrico das plantas. Doutor Marcel, infelizmente é o seguinte, o nosso tempo aqui está esgotado, só dá tempo para eu fazer um resumo dessa história aqui e dizer assim, a impressão que eu tenho é que esses produtos aí da Monte são nutrição que vai muito além do NPK. Afinal de contas, nós estamos falando de 2 condicionadores de solo e um fertilizante simples. É exatamente isso? Eu queria que o senhor, se esse resumo que eu fiz aqui está correto. Sim, o fertilizante simples, tu tem que lembrar,
não é NPK, é um fertilizante simples silicatado. Ok. Perfeito. Quer dizer, a nutrição proposta pela Montes vai muito além do NPK, é isso, Marcelo? É complementar e vai ajudar a todo aquele que já usa NPK e, além disso, quer adicionar micronutrientes, vai adicionar para melhorar a saúde do solo, principalmente. Maravilha. Ô, doutor Marcelo, obrigado pela sua participação aqui. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Eu queria agradecer muito. Acho que o senhor trouxe esclarecimentos super importantes aqui para o agronegócio brasileiro, que o senhor sabe, né? É super importante para o mundo inteiro, né, doutor Marcelo? Um prazer, Carlão. Um forte abraço a todos vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe os seus comentários e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!